Olá! O que aconteceria se tu resolvesse se aposentar, investir tudo num fundo imobiliário e não investir nem um centavo a mais? Sejam todos muito bem-vindos ao Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo nós vamos continuar analisando o estudo que a gente fez no vídeo anterior, que é justamente sobre essa tese. É possível alguém se aposentar investindo tudo num fundo imobiliário e depois não reinvestir mais nada? Gastar todos os meses todos os rendimentos do fundo imobiliário? O que será que vai acontecer com o patrimônio e com a renda dessa pessoa? E eu já imaginava que alguém ia fazer esse comentário. Então aqui o Jorge, ele pediu uma análise com um fundo de papel e ele quis que eu analisasse o fundo imobiliário CPTS11, que eu confesso para vocês que eu não sei de cor, eu nunca analisei esse fundo, mas para a simulação que a gente vai fazer aqui, que é simplesmente pegar os dados de rendimento e analisar o que aconteceria se a pessoa tivesse se aposentado lá em 2016 e não tivesse feito mais nenhum aporte, não vai ter nenhum prejuízo a gente não saber muita coisa sobre esse fundo imobiliário. Então vamos lá olhar a planilha que eu fiz melhorias nela. O que eu fiz basicamente na planilha? Tudo aquilo que eu tinha feito de cálculo manual ou em tabela, eu praticamente tudo botei para dentro do Power Query. Então agora, se eu tiver que fazer um novo estudo, que provavelmente eu já vou fazer, eu já até tenho um fundo imobiliário que eu acho que seria interessante, eu só vou copiar a tabela original com os rendimentos e vai ser muito mais fácil para mim criar todo esse estudo. Então eu suei um pouco a camisa para criar toda essa estrutura, mas depois vai me facilitar ali para frente. Esses dados de entrada aqui, a gente simplesmente vai informar qual é a data de início do nosso aporte inicial e qual é o valor que tu estaria investindo. Para ficar com os mesmos valores do vídeo anterior, eu botei aqui 500 mil reais. E eu acho bem interessante, se tu não tiver visto, tu clicar no link depois e ver aquele estudo, porque é bem interessante a gente comparar o que aconteceu com o fundo de logística e com o fundo de papel. Seguindo aqui, então o valor na data da compra era esse e a quantidade de cotas compradas foi ali, quase 5 mil cotas. Só para vocês olharem, essa tabela que eu tirei lá do Funds Explorer, é a tabela original, e eu fiz um monte de manipulação no Power Query para eu conseguir essas informações aqui, ó. Eu acrescentei uma tabela de variação de patrimônio e variação de rendimentos, que se tu alterar o número aqui do valor do teu investimento inicial e tu dá um calcular, tu dá um atualizar nos dados, ele vai recalcular todos aqueles valores. Sem mais delongas, vamos para o gráfico de variação. E olha aqui que interessante. Se tu já estuda sobre fundos imobiliários, talvez tu já sabia que fundos de papel dificilmente têm valorizações no preço da cota. Afinal, não tem um patrimônio real por trás deles. Na verdade, quando tu investe num fundo de papel, tu está investindo numa dívida. Vamos dizer, num evento assim muito ruim, que todo mundo dá calote, tu vai ficar sem nada. É diferente do que se tu tem um fundo imobiliário que tem um tijolo, que se daqui a pouco, se quem está alugando aquele fundo imobiliário não vai te pagar e sai e te dá um monte de prejuízo, tu ainda tem um imóvel que, no pior dos casos, tu pode tentar vender aquele imóvel para conseguir um dinheiro. Já no caso dos fundos imobiliários de papel, isso não acontece. Então, por isso que é bem comum da gente não ver nenhum tipo de valorização na cota ao longo dos anos. E o que aconteceu nesse fundo imobiliário específico foi ainda pior, porque a variação dos proventos também foi negativa. A gente vê aqui de 2016 até mais ou menos 2018 foi caindo a quantidade de proventos que esse fundo imobiliário pagava. Aí agora, nos últimos anos, ele deu uma aumentada, mas ainda bem diferente do valor que ele pagava lá em 2016. Não sei se naquele momento tinha alguma coisa de renda garantida ou algum outro mecanismo, mas o fato é que hoje ele paga muito menos do que ele pagava em 2016. E aqui no gráfico combinado a gente vê que o teu patrimônio, quando investido nesse fundo, praticamente não oscilou. Já os teus rendimentos, eles deram uma oscilada um pouco maior e infelizmente essa oscilação foi para baixo. E antes da gente olhar essa tabela aqui, gostaria de te pedir, se tu tá gostando desse tipo de conteúdo, se tu quer ver mais estudos desse tipo, clica para se inscrever no canal e também compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Assim o canal cresce cada vez mais rápido e também as pessoas têm acesso a esse tipo de informação, que eu acho muito importante tu investir com base em dados, não com base em achismos. Eu acho que aconteceu aquilo, eu imagino que seria bom ter tomado aquela decisão. É muito importante que tu não fique só numa teoria, tu vai e aplique na
prática, nem que seja com um estudo retrospectivo. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Vamos voltar e vamos ver agora os dados numa tabela parecida com a que a gente fez no outro estudo. Então a gente vê aqui que a variação do patrimônio no ano de 2016 até 2021, não vamos considerar 2022, ela foi em torno de 40, no máximo 70 e poucos mil reais. Bem diferente da variação que a gente viu no outro estudo, que acho que a maior variação lá no período foi de mais de 300 mil reais. Como já esperado, a oscilação das cotas em fundos de papel não é para ser muito grande. E agora gravando para vocês que eu percebi que não estava como data aqui. Então vamos só fazer essa formatação aqui. É uma data que está ali por trás, mas ele está mostrando como número. Então vamos pegar e vamos formatar como data, porque aí tu tem a informação de quando é que aconteceu esse maior patrimônio, quando é que aconteceu esse menor patrimônio, e a mesma coisa em relação aos rendimentos. Pronto, a gente já vê que a variação dos rendimentos foi até relativamente grande, especialmente ali em 2016, e eu já estou começando a suspeitar que teve algum evento atípico, porque em 2016 eles pagaram muito no mês ali, foi em janeiro de 2016, a média ficou ali perto dos 6 mil, muito puxado por esse pagamento de 9 mil. E nessa tabela aqui de baixo nós temos a média dos rendimentos pagos ano após ano, e no gráfico aqui a gente vê que houve realmente uma queda até mais ou menos ali 2018, 2019, e agora está acontecendo um movimento de recuperação, mas os valores ainda são bem menores do que os valores pagos lá em 2016. E agora, será que o patrimônio dessa pessoa acompanhou a inflação? Eu acho que vocês já podem suspeitar que não, porque o valor do patrimônio dela em relação às cotas, a gente já viu que ele está aqui, ó, em 485 mil reais ali em dezembro de 2021, e aqueles 500 mil reais corrigidos pela inflação seria equivalente a 681.036 reais com 40 centavos na data de dezembro de 2021. A gente percebe que até mesmo nominalmente o investidor que investiu nesse fundo imobiliário teve uma desvalorização das suas cotas, e também quando a gente olha para a média dos rendimentos pagos em 2016, se eles tivessem sido atualizados pela inflação, eles estariam pagando 8.384,92 centavos. E esse valor é bem diferente da média que finalizou ali o ano de 2021 e foi em torno de 5 mil reais. Então, nem os rendimentos acompanharam a inflação, nem o patrimônio acompanhou a inflação. E o que é importante a gente concluir desse estudo? Primeiro, tu já deveria saber que investir em apenas um fundo imobiliário é uma estratégia arriscadíssima. A gente viu que no estudo anterior, somando a valorização da cota e a valorização dos rendimentos, foi um bom resultado, mas agora nesse aqui, tanto as cotas como os rendimentos não acompanharam a inflação, o que seria muito ruim para uma pessoa que estaria aposentada e dependendo daqueles valores. Então, a primeira coisa é saber que tu tem que ter uma carteira diversificada. E o segundo ponto é algo que talvez tu já estude sobre fundos imobiliários, tu já tenha ouvido falar, é que os rendimentos dos fundos de papel, no geral, eles são maiores do que de fundos de tijolos, porque, como a gente viu, não é esperado nenhum tipo de valorização das suas cotas. Então, basicamente, as suas cotas andam muito em linha reta, claro que pode ter alguma oscilação, daqui a pouco se tiver algum evento atípico, mas não é esperado que aconteça uma valorização das cotas, e os rendimentos, no caso, nesse fundo imobiliário aqui, eles acabaram também tendo uma queda, o que não é um fenômeno específico de fundos de papel, nem todos os fundos de papel isso acontece, mas aconteceu nesse caso. Me fala abaixo o que tu achou desse estudo e tem algum fundo imobiliário que tu gostaria de sugerir que eu fizesse de novo esse tipo de análise? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.